No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Por que a religião e a ciência não conseguem caminhar juntas? Quem tem razão, a Bíblia ou a ciência? A Bíblia e a ciência concordam sobre o fim do mundo? Mas antes de tentar responder ou comentar sobre essas perguntas, devo lembrar que este canal, que este vídeo precisa da sua ajuda e participação. Devo sempre ressaltar que o Evangelho deve ser pregado de todas as formas. E esse canal, assim como muitos outros, é mais uma ferramenta na divulgação do Evangelho. Sendo assim, para quem já assistiu esse convite, é só pular essa parte. Mas para você que está visitando o canal pela primeira vez e ainda não sabe como fazer para ajudar e participar, é só fazer o seguinte. No seu celular, você abre o aplicativo do YouTube. Então você entra no meu canal e clica em inscrever-se. Depois, você vai mais à direita e clica no sininho. Isso para você receber notificações de novos vídeos que postei no canal. Agora atenção, quando você clicar no sininho, vai aparecer 3 opções. Clique na opção Todas, para que você não perca nenhum vídeo. E aqui uma coisa importante, não esquece de deixar o seu like depois que assistir o vídeo, ok? Querida família do canal Quase Tudo, meu querido visitante, sejam todos muito bem-vindos. Olha só, não é de hoje que muitos falam que religião e ciência não vão seguir o mesmo caminho. Veja, em parte concordo, mas discordo em outra parte. Aqui me vejo na obrigação de falar o que entendo por ciência. Na verdade, eu poderia colocar o conceito de ciência como sendo conhecimento. A ciência moderna, como conhecemos hoje, aparece por volta do século XVII, e um dos seus principais fundadores foi um filósofo e matemático chamado Descartes. Quando utilizo o conceito ou o nome ciência, estou falando de uma forma geral. Digo isso porque a ciência está dividida em muitas ciências. Por exemplo, existem as chamadas ciências exatas ou áreas exatas, como é o caso, por exemplo, da física, da astronomia, das engenharias, da matemática, entre outras. De outro lado, existem as chamadas ciências humanas, como é o caso, por exemplo, da psicologia, da sociologia, da filosofia, da pedagogia, da história e da antropologia, entre outras. Eu ainda poderia acrescentar as chamadas ciências da saúde ou do corpo, como é o caso da medicina, da fisioterapia, da psiquiatria, entre outras. Mas o que essas ciências têm em comum? O que faz com que essas áreas do conhecimento sejam chamadas de ciência? É o método de tentar descobrir ou entender a realidade, ou tentar alcançar a verdade escondida na natureza. É o chamado método científico. A metodologia científica não trabalha com a fé ou crenças sobrenaturais. A ciência necessita que as coisas da natureza sejam provadas e comprovadas. Provadas e comprovadas pela observação e pela experiência concreta. Veja, estou colocando isso de forma bem superficial, pois o método científico envolve muitos outros fatores.
No caso da religião, de um modo geral, não existe a necessidade de provar nada, como acontece com a ciência. A religião não precisa de uma metodologia para se aproximar da verdade. A fé é o que sustenta a religião. E a fé é um exercício diário. É crer, é ter a certeza que não existe apenas o mundo natural. É crer na existência de Deus, mesmo sem ver com nossos olhos humanos. Como está escrito em Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E aqui eu devo esclarecer. Neste vídeo, estou me concentrando no cristianismo, na Bíblia Sagrada. E para ser mais exato, estou me concentrando no Evangelho de Cristo Jesus. Mas aonde quero chegar com essas minhas palavras iniciais? Primeiro, para mostrar que religião e ciência, em nosso mundo atual, são práticas diferentes ou diferentes formas de ver o mundo. Em segundo lugar, é que, apesar de existirem diferenças que separam a ciência da Bíblia Sagrada, podemos perceber que, em alguns pontos, a ciência e as profecias bíblicas parecem concordar. Vou tentar clarear o que estou dizendo. Como já falei em outros vídeos, eu era ateu e só aceitava o que a ciência dizia. Hoje, convertido ao Evangelho de Cristo Jesus, a fé se tornou a minha certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas atenção, o fato de ter aceitado Cristo como meu Senhor e Salvador não me fez desacreditar na ciência. Digo isso porque acredito que a inteligência foi uma dádiva vinda de Deus. E o homem, a partir dessa inteligência, criou as ciências. Mas quando nasceu o problema? Quando o ser humano começou a utilizar a ciência para o mal. Mas não podemos julgar a ciência pelos erros cometidos. Veja um exemplo. Neste momento, você está assistindo este vídeo por causa da ciência tecnológica. E muitas coisas boas a ciência deu à humanidade. Aprendemos muito sobre os mistérios da natureza. E isso por causa da ciência. Como é o caso das leis que ordenam o nosso sistema solar. Como é o caso da descoberta da lei da gravidade. Lei que faz com que nosso planeta Terra gire em torno do Sol. Essas e outras descobertas foram maravilhosas. Mas eis que surge a grande barreira. Ou melhor dizendo, o grande mistério que coloca a Bíblia e a ciência frente a frente. Veja o caso da eterna busca da origem do universo e do ser humano. Acompanha comigo esses artigos. Apesar da astronomia e da física terem realizado grandes descobertas, a ciência astronômica, em especial, não consegue explicar e provar como surgiu o universo. E olha só, na década de 60, o homem pisou na Lua, mesmo alguns acreditando ou duvidando. Hoje, agências espaciais estão enviando sondas ou espaçonaves para explorar o universo. Vários planetas ou exoplanetas já foram descobertos fora do nosso sistema solar. Mas apesar de todo esse avanço, a ciência está presa nas seguintes perguntas. Como e quando aconteceu a origem do universo? Como o universo pode ser tão ordenado?
Por que só existe vida no planeta Terra? Como surgiu a vida na Terra? Perguntas que deixam os cientistas com uma pulga atrás da orelha. E aqui cabe destacar que uma das teorias defendidas por cientistas renomados é que a colisão de um gigantesco asteroide com a Terra teria trazido elementos básicos para o desenvolvimento da vida em nosso planeta. Veja, não se trata de uma teoria da conspiração. É uma teoria científica baseada em pesquisa de cientistas de várias áreas. Acompanha comigo alguma dessas matérias. Por outro lado, para nós que temos fé na Escritura Sagrada, acreditamos que Deus é a origem de tudo. Como podemos ler no livro de Gênesis, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Cristo Jesus é o princípio e o fim. Disse Jesus a seu apóstolo João: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Por ele, Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas, pois Cristo Jesus é Deus Criador. Conforme podemos ler no Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo, que é Jesus, estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Se a ciência não crê nas profecias ou na própria Bíblia, uma coisa parece certa. No que diz respeito ao fim do mundo, a ciência deve reconhecer que a Bíblia tem razão. Repito, a Bíblia tem razão. Razão quando lemos no Evangelho de Mateus 24, Cristo falando e alertando para os sinais do fim dos tempos. A Bíblia tem razão quando, no livro do Apocalipse, revela o que vai acontecer antes da volta de Cristo. Sim, a Bíblia tem razão. Enquanto a ciência luta e teoriza sobre a origem da vida, essa mesma ciência reconhece que o mundo vai acabar. Vai acabar ou por um conflito nuclear, ou pela mudança climática, ou pela erupção de um supervulcão, ou por qualquer outro cataclismo. E aqui nesse ponto vale lembrar certas ideias em forma de comentários. Alguns afirmam que o mundo acaba para quem morre. Essa afirmação tem um acerto e um erro. De fato, na morte física, o mundo físico acaba para o falecido. Mas, para todos que têm fé na imortalidade da alma, sabem que este não é o fim. Nada acaba depois da morte, pois todos estarão diante de Deus no dia do juízo final. Todos serão julgados pelo Criador. E aqui existe algo muito importante. Para ganhar a salvação e a vida eterna, vai depender de uma decisão. Qual decisão? Aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Reconhecer que somos pecadores e que ele sofreu e morreu por nós, mas ressuscitou para nos dar a vida eterna. Sim, repito, a Bíblia tem razão quando nos alerta sobre os sinais do fim dos tempos, sobre o fim deste mundo, sobre o juízo final. Por isso mesmo, a palavra de Deus é clara. Devemos orar e vigiar. Devemos manter nossa vida espiritual em constante consagração.
E é também na Bíblia Sagrada que encontramos Cristo Jesus nos ordenando a pregar o Evangelho da salvação, o Evangelho que nos ensina que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eis que é chegada a hora de despertar do sono. Eis que é chegada a hora de não fraquejar na fé. Eis que é chegada a hora de nos mantermos firmes até o último dia. A hora é urgente de ganhar almas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como tenho dito nos últimos vídeos, esse é o principal objetivo deste canal: divulgar o Evangelho de Cristo Jesus. Eis que é chegada a hora. Por isso, como eu disse no começo do vídeo, este canal precisa da sua ajuda e participação. Por isso mesmo, devo repetir, o YouTube tem seus critérios, diretrizes e mecanismos de sugerir um vídeo. E o que isso significa? Para que nosso canal seja percebido pelo YouTube, é necessário que você se inscreva no canal Quase Tudo, que faça seus comentários. Além disso, é importante compartilhar esse vídeo em suas redes sociais ou grupos no WhatsApp. E se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like para que o YouTube perceba. Mas se não gostou, pode deixar o dislike, porque, de uma forma ou de outra, isso produz um movimento no canal que alerta o YouTube. Com isso, poderemos juntos levar o Evangelho de Cristo a milhares de pessoas. Conto com sua ajuda e participação, ok? Beijão e até o próximo vídeo.